E aí, tudo belezinha? Bom, eu sou o Brunão, UX, UI, Front-End Designer, e hoje eu vim falar pra você sobre uma tendência, né? A gente vai chegando no final de ano, a gente vê um monte de artigos, posts, vídeos sobre tendências pro próximo ano, e hoje eu vou falar sobre uma tendência de design que me chamou a atenção justamente pelo fato de que eu fiquei na dúvida se realmente essa tendência é uma novidade ou é algo que a gente já conhece, já viu antes, tá? Eu vou falar então sobre o neomorfismo, tendência nova aí para o próximo ano. Bom, e antes de falar sobre neomorfismo, então, se você não assina o canal, assina, tá? Me dá essa forcinha aí, que eu quero continuar fazendo conteúdo de qualidade com mais frequência, cada vez mais frequência. Então assina o canal aí se você não assina ainda e bora entender o que é esse neomorfismo, essa nova tendência para o ano de 2020. Bom, pra gente falar sobre neomorfismo, a gente tem que entender o seu predecessor, tá? O seu pai, digamos assim, que é o skeuomorfismo, tá? E para falar sobre skeuomorfismo, eu preparei uns exemplinhos aqui. E olha só então, esse exemplo aqui que eu encontrei é do aplicativo de agenda do iPad, tá? Eu não vou lembrar, não vou saber aqui de qual versão do iOS que é, mas a gente consegue ver um exemplo clássico aqui de skeuomorfismo em design de interfaces, tá? E qual que é a característica do skeuomorfismo? É trazer elementos do mundo real para o design de interfaces, tá? Para interfaces digitais onde algum usuário vai interagir com essa interface. E aqui dá para a gente ver um exemplo claro do que são esses elementos do mundo real, tá? A gente vê uma espiral aqui, ó, muito figurativa, tá? É uma espiral mesmo. Isso aqui é praticamente a réplica de uma caderneta de anotações, uma agenda, tal, no mundo real. Então, além de elementos figurativos como a espiral, a gente tem muita presença de luz, sombra, texturas. Então, basicamente, essas são as principais características do skeuomorfismo. Pelo que eu sei, pelo que eu li, pelo que eu estudei, o skeuomorfismo surgiu porque existia uma preocupação de novos usuários, tá, que nunca haviam pego um iPhone, um iPad ou qualquer outro dispositivo de aplicativo, interface digital, nunca havia interagido com essas interfaces, que eles estranhassem se isso fosse só flat ou que fosse muito minimalista, tá? Então a ideia era fazer uma espécie de transição confortável, digamos assim. Então se esse cara usava a agenda dele de couro lá, pegava na mão todo dia, abria e anotava, a ideia era que o aplicativo de agenda tivesse mais ou menos a mesma estética para esse usuário não ficar perdido, para ele se sentir, de certa forma, no mesmo ambiente ou fazendo a mesma coisa que ele fazia num elemento analógico, que é uma agenda física mesmo, né? Agora no digital. Então a ideia do skeuomorfismo no design de interfaces era essa, trazer essa familiaridade para uma interface digital. Só que o tempo passou e aí então surgiu o Flat Design, que foi quando o pessoal falou, olha, bora simplificar, tá bom, chega de realismo, chega desse monte de textura, imagens, tal. Esse sim provavelmente você conhece, tá cansado de ver o Flat Design, belezinha? Bom, então por que eu tô falando de skeuomorfismo e Flat Design? Porque o neomorfismo, a nossa tendência para o ano de 2020, que provavelmente você vai ver pipocando aí em um monte de aplicativos, websites e tudo mais, é como se fosse um meio termo entre os dois. Pelo menos foi assim que eu entendi, tá? Eu comecei a ver essa questão do neomorfismo aqui no Dribbble, tá? E a característica do neomorfismo, então, basicamente é ter um certo grau de realismo na interface, luz, sombra, relevo, textura em algum momento ou outro, tal, mas eu vejo isso de uma maneira comedida, tá? Eu separei outro exemplo aqui de skeuomorfismo, que era a tendência anterior, digamos assim, o pai do neomorfismo, tá? E olha só, o skeuomorfismo aqui nesse exemplo, tá? São alguns botões, alguns elementos de interface e tal. Eles são similares, eles também estão, digamos, numa superfície e tal da nossa interface, mas eles têm um pouco mais de relevo, um pouco mais de textura, um pouco mais de luz e sombra. E quando a gente vai visualizar os exemplos de neomorfismo, o que eu vejo de diferente é que eles são mais limpos, tá? Parece que eles exploram mais a questão do alto e baixo relevo. Então, os elementos quase que não desgrudam de cima da interface, na maioria dos exemplos que eu vi, tá? Vou abrir algum outro aqui. Então, sempre com essa estética que parece que ele tá em alto relevo e grudado na interface, tá? Mas qual que é a jogadinha aqui? É o efeito de luz e sombra, tá? Então, a gente tem
luz vindo de cima aqui, de um ângulo de cima e na esquerda, aqui fica mais claro ainda, ó, luz aqui em cima e aqui do lado esquerdo, e sombra embaixo e do lado direito, tá? Para dar esse efeito de alto relevo. E o baixo relevo basicamente é quase que o inverso. Vou voltar nesse exemplo aqui que está um pouquinho melhor. Aqui a gente consegue ver a mesma coisa, ó, luz e sombra em cima e do lado esquerdo, quer dizer, luz em cima e do lado esquerdo, e sombra embaixo e do lado direito, tá? E isso vai se replicando, e aí dá para você fazer outras coisinhas para incrementar, como adicionar uma borda, tal, que aí dá um efeito de chanfrado, né? Um canto mais evidente, digamos assim. Enfim, dá para explorar aí usando as ferramentas que a gente tem disponível aí, Adobe XD, Sketch, Figma, tranquilão de fazer. Aqui mais um exemplo, tal, que eu também achei bem bonito, bem legal. Já vou copiar. Mentira. Bom, achei bem legal e a gente tem até uns botões aqui. Algumas coisas me preocupam, tá? Que é a questão, às vezes, de como fazer isso ficar contrastante o suficiente para o nosso usuário reconhecer esses elementos. Eu estou certo de que as pessoas que vão seguir essa tendência vão conseguir resolver isso. Mas, de certa forma, esteticamente é muito bonito. Eu gostei muito, pretendo usar. Belezinha? Bom, então é isso. Essa é uma tendência para o ano de 2020 de design de interface, o neomorfismo. Achei legal. Não sei se eu vou fazer vídeo de review, tendências desse ano e tal, porque o ano já está acabando. Olha só, o ano já está acabando. Talvez esse seja meu último vídeo desse ano. Não sei se vou fazer mais algum. Então, se eu não fizer, feliz ano novo. Feliz ano novo, que você consiga atingir os seus objetivos para o próximo ano, que você consiga estudar bastante, consiga muito trampo, muito freela, muito dinheiro, muita prosperidade aí no seu ano, tá? Muita paz de espírito também. Enfim, essas paradinhas tudo aí que às vezes a gente dá de ombro, não se preocupa, mas que são muito importantes, tá? E no que eu puder contribuir para a parte de estudos e que você consiga então aprender cada vez mais, pode vir aqui no canal, que eu vou estar sempre me esforçando para trazer mais conhecimentos aí para você, mais dicas, tutoriais e tudo mais que eu puder, belezinha? Bom, então é isso. Se você não assina o canal, assina aí, tá? E até o próximo vídeo, ou até o próximo ano.